O debate sobre quem vai ganhar entre dois dos personagens monstros mais icônicos que já apareceram na tela, sendo Godzilla e King Kong, tem sido grande na comunidade de monstros desde que foi confirmado pela Legendary Films que os dois realmente estavam definidos para estrelarem uma sequência futura. Agora, o vencedor óbvio parece ser o Godzilla quando você analisa a equação mais evidente nesta batalha: tamanho. O G-Man é consideravelmente maior. O Kong, no filme Ilha da Caveira, tinha cerca de 32 metros ou 104 pés de altura e pesava algo em torno de 158 toneladas. O Godzilla da Legendary tem 116 metros de altura, ou 350 pés, e eles o listam com 90 mil toneladas. Mas eu sinto que isso é meio que um absurdo. Então, na verdade, seu peso real é meio desconhecido. O peso do Godzilla é desconhecido, mas o que algumas pessoas não ouviram é que esta versão do Kong ainda é relativamente jovem em relação à sua espécie, e a história da Ilha da Caveira se passa na década de 1970. Então Kong teve algum tempo para crescer. Mas quanto ele realmente cresceu neste tempo? Bem, você tem que ser meio realista. Mesmo que Kong seja relativamente jovem, ele provavelmente ainda é muito velho. Sabe, ao menos em relação a nós humanos. Então, nos 40 anos ou mais desde que a história da Ilha da Caveira aconteceu, estou supondo que ele talvez tenha crescido mais 15 a 30 metros, colocando-o em algum lugar entre 45 e 60 metros de altura. Cerca de metade do tamanho do que é o Godzilla, é o que eu diria. Então ele ainda não é tão grande, mas é grande o suficiente para que pelo menos você possa dizer que ele tem uma chance de realmente competir contra o Godzilla. E não é como se o Kong fosse algum tipo de bobo também. Primeiro de tudo, ele tem cérebro e bronze. Geralmente você tem um ou outro, certo? Mas o Kong tem ambos. Ele é inteligente até para os padrões dos monstros, e é forte pra caramba. E quando você tem esses dois atributos, e os combina com a habilidade de usar ferramentas ou armas, cara, isso cria uma combinação mortal. E nós vimos isso na Ilha da Caveira. O Kong parece ter uma defesa bastante boa também. Ele estava sendo atingido por todos os tipos de balas e explosões, e os rastejadores de crânio estavam rasgando sua carne. Mas ele conseguiu lidar com a maior parte disso, sem realmente ser muito afetado. Parece que ele definitivamente sente a dor desses ataques, mas ele tem um coração enorme. E com isso eu não quero dizer seu coração real que bombeia. Eu quero dizer o fato de que é como se ele fosse corajoso. Ele é como um boxeador ou lutador do campeonato final de luta, se você já usou um termo com eles. Isso basicamente significa que eles se recusam a cair. Não importa o quanto estejam apanhando. É uma das melhores características que você pode ter. Mas quando o Kong cai, ele se levanta rápido. Ele não precisa de um dia inteiro para recarregar. Ele só precisa deitar e tirar um pequeno cochilo por alguns minutos. E ele está de volta ao jogo. Agora, o que vamos trazer a seguir é realmente um coringa nesta luta. O clássico poder elétrico do Kong. Vimos isso ser usado pela primeira vez lá nos anos 60 com o original Kong vs Godzilla. Durante a luta, Kong decide usar poderes elétricos de algum tipo para conseguir ter uma chance contra Godzilla, já que ele literalmente, quero dizer, ele não tem sopro atômico ou qualquer uma das habilidades loucas que Godzilla tem. Embora fizesse sentido naquela época, porque aquele Kong era meio que um tipo de Frankenstein, seria meio brega se este novo Kong fosse assim. Provavelmente seria um pouco demais nesta versão do Monsterverse. No entanto, o que realmente poderia ser uma coisa legal, se eles quiserem fazer isso, é apenas dar uma pequena referência a essa luta clássica e habilidade. Talvez os faça lutar em uma tempestade elétrica gigantesca e massiva, onde Kong não está necessariamente usando eletricidade, mas está ao redor deles e está meio que afetando a luta. Isso seria apenas uma pequena referência. Quando essa luta acontecer, porém, Kong não vai simplesmente passar por cima de Godzilla. Ele tem muitas fraquezas. Primeiramente, ele é simplesmente carne. Não importa o quanto ele possa aguentar, ele é apenas pele e músculos. Ele não tem escamas extraduras ou qualquer tipo de armadura louca ao redor do corpo. E ele sempre será menor que o Godzilla. Não vamos ver os dois do mesmo tamanho nesta luta. E ele não tem nenhum poder especial como o Godzilla. Ele não tem hálito atômico. Ele não pode fazer chutes loucos de cambalhota. Ainda, apesar de Godzilla não ser tão esperto quanto Kong, ele não é desprovido de inteligência. Vimos ele aprender durante sua luta com os mudos e mudar seu estilo de luta para sair por cima. O Godzilla que vimos em 2014 também estava um pouco fora de forma, poderíamos dizer. Quero dizer, quando foi a última vez que ele lutou contra monstros? E ele ficou um pouco gordinho. Então, se eu fosse um homem de apostas, diria que o Godzilla será ainda mais poderoso e mortal do que era no filme de introdução.
No entanto, ele também sempre terá algumas falhas que permitirão a Kong conseguir a vantagem em algumas situações. Sendo insanamente lento e tão massivo, ele simplesmente não vai conseguir se mover muito rápido. E quando ele tem grandes batalhas onde gasta muita energia para conseguir sair por cima, ele desmaia e precisa apenas recarregar. Isso não acontece apenas em alguns minutos, como vimos com Kong. Levou uma noite inteira até o dia seguinte antes que ele conseguisse se levantar novamente. E o Godzilla realmente gosta mais de receber dano do que bloqueá-lo. Ele é meio que como o Rock nesse aspecto. Ele gosta de bloquear com o rosto, se você entende o que eu quero dizer. Então é assim que eu acho que a luta pode acontecer. Uma tempestade massiva está acontecendo. Uma das maiores que a Terra viu em muitos anos. Os dois se encontrarão e seus egos os forçarão a ter que lutar para poder provar qual deles é melhor. Godzilla ganhará a vantagem inicialmente apenas devido ao seu tamanho imenso, e Kong não saberá como combatê-lo. Ele nunca enfrentou algo assim. Está habituado a lutar contra coisas menores ou do seu tamanho. Então, quando ele vê Godzilla pela primeira vez, ele vai pensar: caramba, isso vai ser difícil. Mas Kong é muito inteligente. Ele aprende muito rápido que precisará usar sua mobilidade escalando prédios e seu entorno. Talvez até o próprio Godzilla. E ele definitivamente vai precisar de armas externas para ter uma chance. Ele pega pedras, jogando-as em Godzilla. Ele pega árvores, usando-as como bastões, batendo em Godzilla onde ele pode. E isso funciona, mas Godzilla apenas fica principalmente irritado com isso. Ele não vai cair só porque jogaram uma pedra em seu rosto. Então, Godzilla vai contra-atacar essas armas que Kong está usando com suas próprias armas naturais. Ele não precisa pegar fontes externas. Ele usa sua enorme cauda para acertar Kong bem no rosto, lançando-o a centenas de metros. E então, agora que ele colocou uma certa distância entre ele e o grande macaco, ele usa seu poder especial, seu sopro atômico. É aqui que o verdadeiro dano acontece, lembra? Kong não tem nenhuma armadura. Ele é apenas carne e osso. É como atirar um lança-chamas em um humano. Não vamos conseguir lidar muito bem com isso. Kong começa a apanhar um pouco. Então, agora que ele sabe que está lutando uma batalha perdida, ele pega um poste de luz humano próximo ou algum outro condutor de eletricidade feito pelo homem e começa a esfaqueá-lo na boca de Godzilla, nos olhos, no nariz, qualquer ponto fraco no corpo do grande gigante. A enorme tempestade que está acontecendo fica ainda pior agora. E Godzilla é atingido por um raio após outro devido ao Kong enfiar aquela grande vara de metal bem na cara dele. Godzilla é um deus, mas neste cenário ele cai perante o rei. Mas ele realmente está derrotado? A partir do ponto em que Godzilla cai, algumas coisas podem entrar em jogo. Duvido que até mesmo uma das maiores forças da natureza, como um raio, possa parar Godzilla permanentemente. Kong precisaria recuar durante esse tempo se quisesse permanecer vivo. Mas assim que Godzilla se levanta, ele sabe que vai ter que acabar com o gigante macaco de uma vez por todas. Chega de jogos. Vamos dizer que a luta se desenrolou assim. Você diria que é um teste entre os dois para saber que eles são quase iguais e não precisam lutar até a morte? Talvez iniciando uma relação que poderia ser usada para lutar juntos contra outras ameaças mais devastadoras que se aproximam. Quem sabe? Mas nos diga o que você pensa nos comentários. Bem, é isso que penso que pode ocorrer na luta entre Godzilla e Kong. Se Kong quiser ter alguma chance de vencer Godzilla, ele realmente vai ter que usar, eu acho, algum tipo de poder elétrico. Agora, eu não acho que isso vai vir dele. Eu não acho que ele vai conseguir invocá-lo de seu corpo. Mas eu realmente acredito que este Kong, sendo realmente especial e usando piscinas, vai tirar proveito do seu ambiente. Sendo essa tempestade gigantesca que eu acho que pode acontecer, e ele vai usar a eletricidade dessa maneira. Essa é a minha opinião. Muito obrigado a Zimalt Animation por nos permitir usar sua incrível animação neste vídeo. Por favor, confira o canal dele, ele tem alguns vídeos incríveis. Especificamente essa luta inteira entre Kong e Godzilla. Se você quiser uma das melhores versões disso que você já viu, vá assistir. Provavelmente vai ser até melhor do que o que vamos ver no filme real, então vá conferir. Vou colocar links para isso na descrição. Até a próxima vez, residentes. Aqui foi Jacó, e fiquem em paz.